Fala, meus amigos, tudo bem? E aí, feliz que vocês estão aqui, né, na abertura do Congresso Viajar de Casa. Vamos viajar junto, né? Todo mundo no mesmo rumo aí, escutando 28 palestras, né? Pessoas incríveis compartilhando sua jornada. Essa foi uma ideia que meu amigo André do Eu Vou Por Aí teve, me convidou, né, para a gente estruturar esse evento e trazer da melhor forma para vocês. E eu estou muito grato de estar aqui fazendo a abertura, compartilhando um pouquinho aí da minha história com vocês. Já tive algumas experiências com trabalho voluntário, tanto no Brasil como também no exterior. Vou falar um pouco sobre as experiências que eu tive, mas eu quero trazer uma outra abordagem, né? Eu quero falar para vocês sobre os impactos que o trabalho voluntário trazem diretamente para a minha vida. Esse é o tema que eu escolhi e vamos começar agora esse bate-papo, né? Que tem muita coisa boa por aí. Vamos lá! Antes de mais nada, vou me apresentar. Meu nome é Daniel Oliveira. No momento, estou passando a quarentena aqui na Tailândia. Estou numa ilha chamada Koh Samui, com outros viajantes. E eu viajo desde 2015. Pedi demissão no 1º de maio, né? Na época eu morava em Dublin, na Irlanda. Meu plano era fazer uma viagem de 2 anos e acabou que não consegui largar esse negócio de viajar. E hoje a viagem se tornou não só boa parte da minha vida, como também meu trabalho. Eu criei projetos para conseguir me manter na estrada e poder ter uma vida tranquila. Então hoje eu tenho diferentes formas, de me capitalizar enquanto viajo. Eu crio expedições onde brasileiros podem ir viajar comigo, para diferentes países e tal. Faço assessoria de viagens, então monto roteiros não tradicionais, mas mais diferentes, onde a pessoa possa ir fazer trabalho voluntário ou fazer alguma coisa diferente em algum país, tipo na Ásia Central, no Iraque, no Marrocos, na Índia, no Nepal. Então, sempre buscando trabalhar nessa área, de viagens. E também ofereço seguro viagem, trabalho com diferentes empresas, então o brasileiro vai para qualquer lugar do mundo, entra em contato através do meu site e aí tem acesso lá à cotação de seguro viagem. Se estiver interessante, fecha. Aí você pode estar curioso, para saber, mas quais foram as experiências de trabalho voluntário que você já teve? Então, para isso, vou voltar um pouquinho, só para falar que eu sou natural de Brasília, nasci em Brasília, meus pais mudaram para Natal, acabei indo. E lá em Natal eu estudei administração e marketing e logo no início da universidade eu comecei a me engajar com projetos sociais. Eu era do Diretório Central dos Estudantes, aquela organização estudantil de alunos que representam os estudantes perante a diretoria ou em outras universidades, enfim, sempre tentando trazer alguma melhoria para os estudantes daquela instituição. E nesse projeto, como eu estava à frente, eu fui vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes. Nesse período, nós fizemos campanhas daquela distribuição de sopa, que tem muitas cidades pelo Brasil, e também criamos projetos em bairros periféricos, onde nós levávamos alunos e professores para aplicar o que eles aprendiam em sala de aula. Então a gente conseguiu ajudar bastante gente com informação, principalmente. Então foi bem legal, criar esse vínculo aí do estudante já com algo social. Em 2010, me mudei para Dublin, para Irlanda, onde eu ia passar 6 meses, acabei ficando 5 anos e meio. E no 3º ano que eu estava lá, eu me proporcionei minha primeira experiência de trabalho voluntário. Eu fui para o Nepal e para a Índia, minha primeira vez na Ásia. E no Nepal eu trabalhei com idosos, então havia uma casa onde cuidava dessas pessoas, toda essa parte de higiene, de alimentação, todo o cuidado, carinho, para que eles tivessem uma vida mais tranquila. A maioria deles eram pessoas com algum tipo de deficiência, então foi algo super intenso e impactante. Voei do Nepal para a Índia e lá eu fiz trabalho voluntário com mulheres e crianças, então dava aula de inglês, cuidava da parte de higiene, escovava dente de menino, lavava cabelo, e com as mulheres nós dávamos aula de inglês também, aula de computação, algo que fosse interessante, para elas terem acesso ao que elas não tinham devido à questão da família, entre outros pontos. Óbvio que era uma linha bem tênue, porque a gente estava trazendo algo que a sociedade não dava acesso para elas, mas nós tínhamos orientação das pessoas locais, então foi uma experiência bem interessante. Acabei voltando para Dublin, onde eu morava, mas só que muito transformado, porque eu havia passado por experiências super profundas e impactantes, algo que eu nunca imaginei que passaria. Ainda mais, a cada ano que passava em Dublin, eu tinha mais estrutura, tanto de trabalho, eu tive boas oportunidades de trabalho lá, como financeira. Então, normalmente, no caminho normal, vamos dizer assim, da vida, quanto mais conquistas a gente vai tendo, menos situações ruins ou com menos conforto, menos luxo, a gente quer passar. E para mim foi muito importante estar naquela ascensão, que eu acreditava ser o máximo, que naquele momento era o máximo que eu já havia chegado. E aí do nada eu me pagar, porque eu paguei por uma empresa para fazer esse trabalho voluntário, porque eu não tinha informação. E eu fui para lá, me coloquei numa situação de desconforto, numa situação de problema mesmo, e de discrepância social. Ver pessoas que vivem aquilo de uma forma incrivelmente
diferente da maioria das situações que eu já havia passado. Entendo e sei que Brasil e outros lugares têm também pobreza, mas na minha experiência de vida, naquele momento até então, havia sido a situação mais pobre que eu havia vivido. Voltei para Dublin, algumas coisas mudaram internamente, só que sem saber ainda quais eram essas diferenças, né? Então, continuei ali trabalhando e tal, saí do trabalho que eu estava, a empresa teve alguns problemas, iniciei um trabalho em uma outra organização, onde eu era gerente comercial e gerente de marketing, estava ganhando uma grana legal, comecei a juntar dinheiro sem saber ainda o que fazer. Em um determinado momento, eu falei, pô, quero fazer uma viagem longa, né? Vou me organizar financeiramente para viajar por 2 anos. E comecei a juntar dinheiro e estudar, me planejar, né? Entender o que eu queria fazer, né? Onde eu iria visitar, já que eu ia passar tanto tempo fora. E engraçado que no meu planejamento, eu amo frio, né? No meu planejamento, eu falei, pô, vou sair de Dublin, vou para Islândia, Groenlândia, Alasca, atravesso o Alasca, entro na Rússia, e aí atravesso a Rússia voltando, né? Eu queria fazer uma viagem ao contrário, assim, né? Ir no sentido oeste, dar a volta ao mundo nesse sentido, mas lá pelos extremos, né, do frio. E acabou que quando foi em 2015, em abril, aconteceu um terremoto no Nepal e eu acabei mudando os meus planos. Eu havia feito uma viagem para o Nepal em 2013, em 2015, quando aconteceu o terremoto, liguei para os meus amigos e eu soube que eles estavam passando por situação super triste, não tinham trabalho, não tinha casa. E eu falei, pô, vou voar para o Nepal, utilizando o meu dinheiro, né, da viagem, para fazer algo maior, né, para essas pessoas que eu conheço, quero reformar a casa delas e tal. O terremoto aconteceu no final do mês de abril. Eu pedi demissão no 1º de maio e na primeira semana de maio eu já estava no Nepal. Foi tudo muito rápido e nesse meio tempo eu acabei criando campanhas online para que as pessoas pudessem me ajudar os meus amigos e tomou uma proporção infinitamente maior do que eu imaginava. Acabamos reconstruindo 210 casas no Nepal, 4 escolas e compramos toneladas de alimentos. Eu basicamente recebia o dinheiro, compartilhava com o pessoal quanto que entrou, comprava o material, trazia as notas, postava, compartilhava, né, e mostrava o que a gente estava fazendo. Se fosse alimento, a distribuição dos alimentos, se fosse a casa, todas as etapas da casa de material que a gente comprava, telhado, madeira, qualquer coisa que fosse necessário. Então, as pessoas foram criando essa conexão com a causa e mais pessoas foram divulgando e tal. Então foi um trabalho super interessante, fiquei alguns meses lá no Nepal e foi incrível. Fazer o trabalho voluntário no Nepal me deu uma força muito grande e mudei o meu planejamento, né? Falei, não quero mais ir para o norte do mundo, né? Agora eu quero fazer essa viagem voltada com cultura, né? Onde eu vou conhecer cidades e lugares diferentes, lugares que eu nunca havia visitado, com o trabalho voluntário. E aí saí do Nepal, voltei para a Europa, viajei um pouco pela Europa, voltei para a Ásia, fui para a China e na Mongólia. Eu decidi na época que ia fazer o Transmongoliano e o Transsiberiano, né? A mais longa malha ferroviária do mundo, que é o Transsiberiano, 9.288 quilômetros. Só que eu decidi também fazer o Transsiberiano, né? Que é cortando China, Mongólia e quando chega na Sibéria, o correto dessa malha seria Oeste-Moscou, só que eu fui até Vladivostok e voltei. Nesse meio tempo, quando eu estou na Mongólia, estava muito frio, menos 45 graus, né? Não tinha muita coisa para fazer de turismo, e eu falei, pô, vou fazer trabalho voluntário. E aí, através da plataforma Workaway, eu me inscrevi, fiz meu perfil e achei o trabalho numa fazenda, né? Então fui fazer trabalho voluntário com animais, nunca tinha tido experiência com animais e falei, pô, quero fazer algo diferente e fui lá e fui. Imagina você, né, um trabalho voluntário numa fazenda, onde em termos de estrutura já é bem básico e precário, era a nossa situação lá, e num frio extremo, né? A média que nós pegávamos lá era de menos 28 a menos 35, mas eu cheguei a pegar menos 45 graus. Foi ótimo, foi intenso, né? Aprendi bastante com essa experiência, conheci bastante o meu limite de corpo, para um extremo que eu nunca havia vivido, mas eu precisava continuar a minha viagem. Na Mongólia, como turista, nós temos 30 dias de visto, e meu visto estava acabando e eu acabei saindo do país lá no último dia. Entrei na Rússia, né, fui para Ulan-Ude, Khabarovsk. Quando cheguei em Vladivostok, gostei bastante da cidade, fui muito bem recebido pelas pessoas locais, decidi que ficaria lá. Acabei ficando 2 meses quase, foram 50 dias em Vladivostok, e lá fiz bastante trabalho voluntário, né? Fui voluntário em casas que cuidavam de crianças abandonadas, em escolas, em bibliotecas, né, sempre dando aula de inglês ou criando atividades para trazer as crianças para ter um dia diferente, para ter uma semana diferente, né? E também trazer os russos, né, as pessoas que eu havia conhecido, para dedicar um pouco do tempo deles, para mudar a rotina dessas pessoas. Foi bem interessante, né? Criei um grupo bem legal, né, de pessoas, de voluntários, e conectei essas pessoas com a causa que eu acredito, né, que é ajudar o próximo. De Vladivostok, eu tinha 9.288 km até chegar em Moscou, né? Então eu fui pingando de cidade em cidade. Quando cheguei em Moscou, eu peguei um outro trem descendo, fui até o Cáucaso, uma região da Rússia que chama Chechênia,
né? Talvez alguém já tenha citado falar, e fui para a capital Grozny. Em Grozny eu fui voluntário numa escola muçulmana, né? Então dava aula de inglês, né? Tanto para crianças homens como para crianças mulheres, né? Meninas, né? Então, porque existe essa diferença, né? Nas escolas muçulmanas lá em Grozny, e foi bem diferente também, né? Bem impactante. E eu estava indo em direção ao Iraque. Eu queria ter uma experiência de trabalho voluntário num país como o Iraque, né? Eu queria trabalhar com refugiados de guerra. E entrei no Iraque como turista, no norte do país chamado Kurdistão, que é a região que eu fiquei. Nós, brasileiros, e boa parte dos turistas podem ficar 30 dias. E lá eu acabei mudando o meu status de visto para voluntário e trabalhei como voluntário em projetos da ONU. Então participei de um programa chamado WFP, que é o World Food Program, né, onde a gente fazia distribuição de alimentos para refugiados de guerra. Foi super intenso também, super incrível, né, conheci muitas pessoas, dediquei bastante tempo para fazer trabalho voluntário lá. No período que eu não estava dentro dos projetos desses da ONU que a gente participava, eu era voluntário também no hospital que cuidava de crianças com câncer, onde basicamente criava atividades para que houvesse uma interação para as crianças que estavam mais sadias. E também dava aula de inglês numa escola de inglês, de um amigo que eu acabei conhecendo por lá. Fiquei 4 meses no Iraque, foi uma experiência indescritível. E aí do Iraque eu ia continuar a viagem, saí ali do Kurdistão, e no norte, voltei para a Rússia, viajei mais alguns meses, voltei para o Brasil. Fui pro Brasil para acabar minha viagem, né, voltar para casa e ter uma vida teoricamente normal. E logo nas primeiras semanas que eu tava lá, tive a oportunidade de fazer uma ação social, que era doar alimento para um hospital que cuidava de pessoas, né, que estavam fazendo tratamento contra o câncer. E nessa visitação que eu fiz, eu vi que poderia talvez dar uma dimensão maior para aquela campanha, que eu vi que a arrecadação não foi tão grande. Né? E a intenção da amiga da minha mãe que fez essa campanha foi excelente, só que não teve um resultado tão positivo. E aí eu falei, pô, vamos tentar externar isso através dos canais que eu tenho, né? E foi bem legal, né? Engajaram muitas pessoas nessa causa, e aí nós conseguimos bastante doação, conseguimos muitos alimentos. E aí esse grupo que se formou tomou uma dimensão maior, porque as pessoas queriam ajudar e não sabiam como, e nós estávamos com aquele grupo ali formado. Acabou que eu criei um perfil no Instagram chamado Ajuda Natal, o Instagram é eu.ajudonatal, e aí nós começamos a buscar projetos. Achamos um outro projeto que chama Projeto Amar, e eles cuidavam na época de 15 crianças, nós entramos, né, com muita vontade de fazer o negócio acontecer. Hoje o Projeto Amar cuida de mais de 70 crianças, né, são 3 casas alugadas num bairro periférico lá em Natal, chamado Vila de Ponta Negra. Hoje o projeto é incrível, né, eles levam realmente uma tranquilidade, uma paz, né, para essa vila, né, cuidando dessas crianças, e é um projeto sensacional, vale a pena conhecer, tanto o eu.ajudonatal como o Amar Projeto. Vou colocar o Instagram aqui para vocês checarem. O projeto Ajuda Natal foi montado em 2017, hoje nós estamos aí já com 3 anos de projeto, e é interessante para mim analisar, né, como que toda essa história do trabalho voluntário ela acabou direcionando, né, para um projeto maior, com uma causa bem maior. Né? E quando as coisas foram acontecendo, foi tudo muito natural para mim, né? Porque o que era problema para as pessoas, para mim era só mais uma etapa que precisava ser passada, porque é assim que as coisas funcionam. Né? Quando a gente tem uma ideia, a gente acredita em algo, ninguém consegue entender que aquilo é possível, mas a gente tem tanta força interna, né, que a gente corre atrás. Né? Mesmo contrariando família, mesmo contrariando amigos, a gente corre atrás, e é interessante como que as coisas vão, né, se construindo lentamente, e as pessoas que falavam não, as pessoas que não entendiam, eu ia falar não acreditavam, mas na verdade não entendiam, quando elas começam a ver, né, que a sua ideia ela é realmente algo interessante e que ela vai fazer algum tipo de transformação, seja para você, seja para o mundo, né, elas começam a te apoiar. E foi basicamente isso, né, que tinha acontecido em outras etapas, né, de projetos, na prática, né, de trabalho voluntário. E quando aconteceu comigo em Natal, para montar esse projeto no Brasil, foi muito simples para mim lidar com isso. E a ideia de montar um projeto no Brasil é porque muitas pessoas chegavam para mim e falavam, pô Daniel, eu quero ser como você. Eu falava, como assim? Eu quero fazer trabalho voluntário na Índia, quero fazer trabalho voluntário no Kurdistão iraquiano, quero fazer trabalho voluntário na Mongólia. E eu sempre falava, pô, por que você não faz trabalho voluntário aqui na cidade que a gente mora? Tem tanto projeto legal. E as pessoas falavam, mas eu não sei onde ir, eu não sei onde ir, eu não sei onde ir. E aquilo foi me consumindo até que, em um determinado momento, eu falei, pô, vamos montar esse negócio. Né? Que quando a pessoa fala, não tem onde ir, eu falo, peraí, hoje você tem, né? Entre em contato com esse perfil aqui que nós vamos te dar o direcionamento. Né? Então nós chegamos a ter mais de 100 voluntários. Né? Em 2018, nós tínhamos 100 pessoas
trabalhando de forma ativa, iam pelo menos 2 vezes por semana nesse projeto para fazer a coisa acontecer, trazer, compartilhar algo, trazer conhecimento para as crianças. Então foi uma sensação e foi uma realização muito grande. Nós levamos médicos, dentistas, engenheiros e arquitetos para montar toda a estrutura, conseguimos bastante parceiro para as doações dos alimentos. Então hoje as crianças elas têm café da manhã, almoço e jantar. Tudo isso vem através de doação, continua. Os aluguéis dessas 3 casas são pagos com dinheiro de doadores que assumiram esse compromisso. Então as coisas vão acontecendo. Só que a gente só consegue entender que vai acontecer quando a gente dá o primeiro passo. Porque sentado de onde a gente está, é muito difícil a gente entender como é na prática. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe as variáveis que vão surgir, a gente não consegue entender, a gente não consegue ver as pessoas que vão surgir para somar o projeto. Se eu não conheço aquela pessoa, se eu não sei da intenção dela, como que eu vou saber que aquele buraco, aquela lacuna que eu não acho uma resposta vai ser preenchida? Pô, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Pô, mas vamos dando passos lentos em direção ao que a gente acredita? E uma coisa que eu particularmente faço, muita gente não faz, e eu respeito e entendo, muita gente fala, eu não falo dos meus projetos porque tem a questão de inveja e tal. Eu não acredito muito nessa questão de inveja, e o que eu acredito eu acredito em energia, eu acredito em coisas boas. Óbvio que tem energia ruim também, mas essa eu não me apego muito. Mas então eu me apego, quando eu compartilho ideia, a gente sente a vibração das pessoas que estão ao nosso redor. Quando alguém manda algo ruim, eu já tento me desviar daquilo e não crio uma conexão com aquela pessoa. Mas tanta gente traz coisas boas e isso vai fortificando a base, para que a gente consiga dar o próximo passo. Às vezes sozinho, às vezes a gente só precisa de uma palavra, ou às vezes aquela pessoa, ela quer também fazer parte desse processo, do que inicialmente é o seu processo, mas que a partir do momento que ela falou sim, vai ser o processo dela também. E aí cada um vai viver o que está disposto a viver. É interessante ter essa percepção. Muita gente chegava pra gente no projeto em Natal, no Ajuda Natal, para falar, mas eu não tenho tempo para fazer o trabalho voluntário. Mas a gente sentava com esses voluntários e mostrava que era possível ter tempo. Mas eu não sei o que eu vou fazer. A gente achava algo para essa pessoa fazer. Mas até quando eu vou fazer trabalho voluntário? Até quando você puder. Não é um contrato vitalício. A gente só precisa do seu compromisso. Então foi nesse bate-papo que as coisas foram surgindo, que a gente foi ganhando a confiança das pessoas, ganhando a confiança das famílias, que permitiam que as crianças passassem o dia todo com a gente lá, e tudo foi acontecendo, e a gente foi construindo essa corrente do bem, e é incrível, como que além desse projeto da Vila, outros inúmeros projetos surgiram e sempre engajados, utilizando as redes sociais para promover esse trabalho, para promover essas ações. Bem, falando rapidamente sobre as experiências que eu tive, eu não sei qual a percepção que você acaba tendo em relação ao trabalho voluntário. Tudo que eu falei que foi feito foram trabalhos, foram ações que levaram semanas, levaram meses, houve planejamento, houve decepção, houve alegria, e é muito intenso tudo que a gente vive. Tudo isso me levou para um caminho que é muito gratificante e que eu me sinto meio até que na obrigação de compartilhar essas experiências que eu vivo. E tudo isso tem muito a ver com o tema da palestra, quais são os impactos que o trabalho voluntário traz para a minha vida. E esse impacto, ele é pessoal, ele é único, e esse impacto, ele não necessariamente vai ser o mesmo que aconteceria com você se você estivesse do meu lado vivendo todas essas experiências juntos. Cada um tem uma forma de receber isso. E o que eu quero passar para vocês é o meu impacto, a minha experiência, e que tem a ver com algumas palavras. Esse impacto tem a ver com alegria, felicidade, reciprocidade, tem a ver com emoção, tem a ver com dedicação, tem a ver com persistência. Tudo isso acontece quando eu dedico o meu tempo para uma causa, para uma ação, para uma família, para uma pessoa, e aquela pessoa, ela chega para mim, segura na minha mão, ela olha dentro do meu olho e fala muito obrigado. Gente, esse é um impacto que ele é imensurável. Você pode ter comprado uma roupa, um carro, alguma coisa que você se sente bem, óbvio, é uma conquista. Mas é diferente quando você consegue trazer uma mudança para a vida de alguém. Esse é um impacto que eu não consigo mensurar. Então é muito gratificante. E isso é um combustível,
Porque você sabe que conseguiu fazer aquilo para uma pessoa, para 10 pessoas, e você não quer deixar aquilo parar, você quer fazer mais, né? Por quê? Porque foi possível, porque você transformou, você mudou, você impactou de alguma forma alguém, né? E isso é muito gratificante. Então, o que eu quero deixar como mensagem para você, né, que está ouvindo aqui esse bate-papo, né? Essa é a primeira palestra de mais 27 que tem por aí. O que eu quero deixar para você é, pessoal, vamos analisar o que você pode fazer por alguém, né? Um amigo que está passando por um momento difícil, né? Se você conhece alguém que está para baixo, será que essa pessoa está com depressão? Será que essa pessoa está com ansiedade? Será que essa pessoa está tendo algum problema? Que às vezes você ligar para ela, mandar uma mensagem ou encontrar para tomar um café, qualquer coisa, isso já vai mudar a vida dessa pessoa. Isso é um trabalho voluntário, pelo menos eu enxergo como um trabalho voluntário. Entendeu? Você está dedicando o seu tempo para fazer algo por alguém, né? Às vezes uma conversa pode fazer com que essa pessoa desista de um suicídio ou de algo que você não tem noção que ela poderia estar disposta a fazer. Então, essa é uma das vertentes. Você pode chegar numa casa que cuida de pessoas mais velhas, numa casa que cuida de crianças, né? Chegar lá com o coração aberto e falar, tudo bem, vim para conhecer o projeto. Você conheceu o projeto, sentiu uma conexão, você fala, pessoal, como que eu posso ajudar? Né? E elas vão te dar os caminhos. Você não precisa saber como ajudar antes de chegar lá, né? Então você pode ir, conhece, cria conexão ali com as pessoas, né? Vai, participa, né? Então cria esse caminho, né? Se permita ser impactado pelo seu trabalho, né? Não o trabalho onde você vai ter um retorno financeiro, mas o trabalho de fazer o bem, o trabalho de dedicar um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua vida e principalmente, né, um pouco do seu tempo. Essa é a mensagem, né, que eu venho deixar aqui para vocês. Se permita ajudar. É simples, né? Se permita ajudar. Parece muito simples, e mas você tem que só fazer uma coisa, você tem que começar. E vou te falar, se você quiser voltar um dia para falar comigo sobre isso, eu vou ficar muito grato, porque eu vou te falar, esse impacto ele vem, né? E ele é transformador, vai transformar a vida de quem está lá na ponta e vai transformar a sua vida, né? E isso é um caminho sem volta, porque é literalmente uma bola de neve do bem. Porque você vai querer fazer o que eu estou fazendo agora, compartilhando experiências, né? Compartilhando coisa boa, compartilhando um pouquinho dessa alegria, né? Dessa felicidade que eu tive, né? Com vocês. Sou muito grato por vocês terem acompanhado aqui esse bate-papo, essa jornada. Espero que esse impacto, né? Que essa mudança, ela surja, ela aconteça na sua vida e que com isso você seja o impacto na vida de outras pessoas, né? Seja aquela pessoa que dá aquela chacoalhada e faz com que a pessoa que estava lá na ponta tenha uma outra percepção de mundo, né? E queira realmente criar novos caminhos e ter uma vida melhor. Imagina, né, se todo mundo que estiver assistindo esse vídeo agora der um passo em direção a mudar a vida de alguém. Quantas pessoas não seriam impactadas? Né? Quantas pessoas não estariam mais felizes? Então, gente, não tem por que não fazer. Tá ok? É isso, pessoal. Um grande abraço. Minha vida hoje é na estrada, né, e na viagem, e eu escrevo para o canal Daniel Oliveira, meu nome, né? Então, @Daniel Oliveira, vou colocar aqui e vai ter uma foto também lá no final do vídeo, né? Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por participar do nosso evento. E é isso, conto aí com vocês, né, para a gente de passo em passo, de pouquinho em pouquinho, e transformando o mundo em algo melhor para mim, algo melhor para você e algo melhor para as pessoas que a gente conseguir impactar, tá ok? Um forte abraço, que essas palestras entrem no momento certo na sua vida, né, que muita coisa boa seja passada e que você receba aí, né, um pouco do nosso trabalho voluntário, das nossas ações, né, do nosso conteúdo, para que traga coisas boas para o seu dia, né, e para a sua semana e para a sua vida. Um forte abraço, muitíssimo obrigado, valeu pessoal, tchau, tchau.